Olá, olá! Vamos começar mais uma noite de live aqui do nosso painel de quadro, né? De frente com a gestão. Começando mais um mês, né? De novembro. E o mês de outubro foi fantástico. Para você que não conseguiu acompanhar alguma live por algum motivo, todas as nossas lives ficaram gravadas. Então você pode ir lá, dar uma olhadinha nas lives. Tem muitas pessoas fantásticas. Temos profissionais da área financeira, atendimento, supply, RH, né? Claro, RH. Então, para você que tá chegando aí, você pode se deliciar, vamos dizer assim, com essas lives que ficaram gravadas ali no meu feed, tá bom? Vai lá, assiste, aprende, tem muita coisa legal, muita visão. Por que eu decidi fazer esse quadro com gestores de diferentes áreas? Para trazer realmente a visão de cada um sem nenhum tipo de viés. Então, a gente conseguiu realmente misturar e mesclar bem profissionais de diferentes áreas. Então, eu acredito que vai desenvolver muito, né? Vai contribuir muito para o seu desenvolvimento, tá bom? Deixa eu mandar aqui para ela. Então é isso, você pode ir lá, aprender, se desenvolver. Então pega aí o seu papel, a sua caneta, a sua água. Já peguei a minha água aqui para que a gente possa aprender juntos com mais uma profissional. Não, como vocês sabem, né, eu não apresento os meus convidados, gosto que eles mesmos se apresentem. Então, eu já vou falar para você curtir, para você comentar, para você compartilhar essa live com as pessoas que estão aí precisando, né, de aconselhamento de carreira, de dar realmente um crescimento para as suas vidas profissionais, porque você vai conseguir contribuir aí para a vida de uma próxima pessoa, tá bom? Deixa eu mandar aqui para ela de novo. Gente, essa semana passou muito rápido, né? A última semana de outubro. Já estamos aqui no dia 4 de novembro. E é um mês, né? Um mês não, uns 40, 50 dias aí bem quentes para quem busca recolocação, para quem busca qualquer tipo de oportunidade no mercado de trabalho. Então, para você que está buscando, pode ter certeza que é uma ótima época para você se movimentar, para você fazer qualquer tipo de movimentação, seja de recolocação, seja de transição. E então aproveitem bastante, tá? Oiê, tudo bem? Oi, tudo bem você? Tudo bem? Eu ouvi, Tudo certo? Tá conseguindo ouvir bem? tô conseguindo, só tô pelo celular e no computador, não deu certo não. Tá. Não, geralmente a live no computador é um pouco É, restrita ali de ferramenta, mas vamos pelo celular mesmo. Bom, eu não costumo apresentar os convidados, então eu gosto que vocês mesmos falem de vocês. Então eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, né? E aí a gente vai evoluindo aqui o nosso bate-papo, tá bom? beleza, vamos lá então. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Luana, tenho 32 anos, profissionalmente aí já trabalho na área de compras da Marina João um pouquinho, né, há 11 anos. Sou formada em letras, nada a ver com a minha Olha, área de eu não sabia dessa. Olha que coisa.
compras, enfim, entrei na faculdade, acho que meio naquela pressão dos pais, sai do colégio, tem que entrar na faculdade, não vai ficar em casa, então escolhi algo que naquela época eu tinha um pouco de afinidade, mas aí quando comecei na faculdade, falei, cara, efetivamente eu não quero trabalhar com isso. E aí fui estagiar em empresa e depois que eu terminei o estágio, que aí eu caí na área de compras. Esse é um pouquinho da trajetória e depois eu vou comentar um pouquinho com vocês. As pessoas que trabalham na área de compras, em geral, elas caem, tá? Não é uma decisão profissional que a gente toma. A compras que te encontra, né? Exatamente. Acontece, a gente gosta e fica. É assim que funciona. Então, já trabalhei uns anos na área, enfim, passei por algumas empresas multinacionais. E a ideia é a gente contar um pouquinho sobre essa trajetória hoje, enfim. Muitas pessoas se perguntam, né? Como assim você compra? O que você faz? Então, vou contar um pouquinho aqui do que a Sim, gente faz. sim. Mas é o que eu falei, né? Antigamente as áreas eram muito centralizadoras, né? Então, financeira era meio óbvio que a pessoa fazia, assim como compras era meio óbvio, e RH era meio óbvio. Hoje não. Então, existe ali o compras e as suas caixinhas, né? Assim como existe o financeiro, assim como existe o RH. Então, vamos começar por isso, né? Começa assim fazendo um overview de tudo do que é hoje o compras para você, enfim, durante a sua jornada. Tá, então basicamente assim, vou responder o que a maioria das pessoas perguntam, né? Exatamente assim, quando eu falo, trabalho em compras, mas assim, como assim compras? O que você pergunta que eu recebo é o que você compra? Então, assim, a maioria das empresas, e assim, eu digo empresas grandes, tá? Algumas empresas pequenas ainda têm esse processo de estruturar isso. Mas todas as empresas, a maioria das empresas, elas têm áreas de compra exatamente para poder ter uma área que centralize tudo aquilo que a empresa precisa contratar para que ela consiga dar continuidade nos seus negócios. Então, nós somos o oposto da área de vendas. Enquanto a área de vendas tem que trazer business, a gente está gastando o dinheiro da empresa. Uhum. Brincadeira. Mas basicamente é isso. Então a gente contrata, cara, desde. Vamos levar aí pro speech da galera. Desde o benefício VR, que você gosta tanto, passa pela nossa área. O Gympass, que a galera gosta de usar, passa pela nossa área. Serviços de auditoria, quando as empresas não têm uma área de auditoria interna, passa pela nossa área. Todos os softwares que a empresa usa para poder conduzir os seus negócios no dia a dia, passa pela nossa área. Então, cara, eu costumo dizer que a gente contrata desde a compra de uma caneta até um equipamento de mainframe, aí para quem é da área de TI conhece bastante. Então, tudo passa pela nossa área. Tá? E por que as empresas, muitas empresas têm uma área de compras? O motivo para as empresas, à medida que elas vão evoluindo, né, centralizarem isso e criarem uma área de compras, primeiro, evitar conflito de interesses. Tá? Essa é uma atividade que poderia ser desenvolvida pelas próprias áreas, né? Quem precisa de um serviço vai lá Sim, e contrata. Mas isso as empresas costumam ter uma área específica para evitar conflito de interesses, tá? E também para conseguir ter uma visão centralizada de tudo aquilo que a empresa gasta, tá? Então, uma vez que a gente tem uma área que é responsável por essa atividade, a gente consegue dar um melhor suporte, uma melhor visão para a empresa de tudo aquilo com que ela está gastando, com uhum, quem, enfim, elaborar estratégias para ter um melhor poder de aquisição. sim, legal. Empresas pequenas, geralmente o compras fica ali no administrativo, né? Então, o administrativo tem aquela pegada generalista e o compras acaba ficando ali designado para alguém, mas fica ainda uma coisa muito imatura, né? Vamos dizer assim, a empresa não consegue realmente ter uma noção mais clara de onde o dinheiro dela está indo. Por isso que grandes empresas, quando começa ali a ir caminhando para o médio porte, começam realmente a estruturar essa área, né? É isso que a gente vê muito no mercado. À medida que as empresas crescem, elas sentem a necessidade de ter que estruturar essa área para ter um melhor controle daquilo Uhum, com que a empresa gasta. legal. Para vocês que estão chegando agora, manda aqui nos comentários a sua área de atuação, que é o que eu falo. Todas e qualquer oportunidade que nós temos de fazer network, a gente precisa aproveitar. Então, manda aqui nos comentários qual que é a sua área de atuação. Vai que tem um coleguinha, né, que tem ali da mesma área que você e vocês se conectam, enfim. Então, isso é bem importante aqui para a gente ajudar vocês nesse sentido também. Então, vamos lá. Como é que foi para você, né, conseguir aí trilhar essa carreira dentro da área de compras, estar numa posição, numa cadeira
tão importante dentro de uma das maiores empresas hoje no Brasil, sendo tão nova? Como que foi essa ascensão para você? Bom, então vamos contar de quando eu cheguei lá na área, né? Então eu tava lá estagiando isso no final de. Eu concluí isso em 2012, né? Que foi quando eu concluí minha graduação. Então eu comecei a estagiar numa empresa que eu queria trabalhar, e aí surgiu a oportunidade de compras. É, Obviamente, cara, o networking isso conta muito, porque naquela época, se eu não tivesse feito um bom trabalho ainda no estágio, eu não teria sido indicada para o diretor da área Sim. e ele não teria me dado oportunidade, porque foi uma pessoa, ele abraçou, enfim, me aceitou na área e foi e disposto e sabendo que eu ia aprender do zero, tá? Do Uhum. zero. E é nada, tá? Então, eu acho que isso não só para compras, tá? Mas para qualquer área, enfim, para qualquer é, área onde você queira atuar. Acho que é muito importante você ter definido o que você quer e, obviamente, mostrar, né, a sua capacidade de trabalhar bem para que você consiga galgar. Então, acho que, assim, é importante, principalmente, assim, quem está em formação, isso é um processo, tá? Não é que a gente vai sair e vai, cara, já sei o que eu quero. Não. Às vezes isso é construído. Isso leva, Uhum. tá? Isso leva tempo. Então, fui pra área, isso no começo de 2013. E aí, quando eu cheguei ali, eu fiquei tão grata àquela oportunidade que eu falei, cara, aqui é o momento de eu aprender tudo. Tudo. A Tudo que. famosa esponja, né? Que a gente fala. Aqui é o momento de eu aprender tudo que eu puder para depois, porque assim, apesar de eu estar numa empresa multinacional, a área era muito pequena e eu já logo de início percebi que não ia ter muitos caminhos para onde eu ir, entendeu? Então, por ser uma área pequena dentro da empresa, eu falei, cara, aqui, mas a área era estruturada. Então, eu pensei, cara, aqui é o momento de eu consumir tudo, aprender tudo que for possível para eu ganhar cancha, que é exatamente isso, e depois me habilitar aí para o mercado. E assim foi, durante 4 anos. Cara, eu aprendi muito, lidei com muitos times, aprendi sobre ferramentas que depois, quando eu cheguei na Serasa, a galera ainda estava aprendendo sobre aquilo. E, cara, Uhum. eu tive experiência com aquelas, por exemplo, ferramentas, né? Falando na questão de ferramentas. Então, eu acho que eu sempre desempenhei um trabalho assim, sempre fui muito proativa, nunca me acomodei. Sempre, e eu costumo falar assim, tem um lema que eu acho que rege minha vida profissional. E eu comento isso muito pra galera com quem eu trabalho, que é assim, quem não é visto não é lembrado. Então eu faço Uhum. questão de ser vista. Então, trabalhar com os times globais, times pares, liderar projetos, eu sempre vi isso como uma oportunidade de me mostrar meu trabalho, mostrar minha capacidade. E, obviamente, eu acho que tudo isso colaborou para o que eu consegui hoje, né? E obviamente ainda quero mais, mas Sim. tudo isso ajudou nessa trilha. E aí depois eu fiquei 4 anos, né, nessa primeira empresa, aprendi tudo. Enfim, da área de compras, apesar da gente ser uma área pequena, a gente não conseguir ser muito estruturado e a gente atendia a América Latina, assim, uma empresa com 3 pessoas atendia a América Latina, a gente Nossa. ia pôr a mão em tudo. Imagina o volume de Exato. trabalho. Mas eu consegui aprender muito. E aí entendi que, assim, beleza, o que eu já sabia lá desde o início, não tinha muita oportunidade, eu nem ia conseguir galgar outros patamares ali, estava no momento de ir para o mercado. E aí me candidatei, enfim, a vagas, fui procurar e tal, e aí entrei na Serasa. E aí eu vou para uma empresa onde hoje a gente tinha 3 pessoas, cuidava de América Latina, para uma área onde só na área a gente já tinha quase 20 pessoas. Falei, putz, uau, que Uhum. mundo! O mundo aqui é bem diferente, cada um com as suas caixinhas. Obviamente, o processo da empresa, e aí é normal, cada empresa vai ter o seu processo, é bem diferente. E é bem importante, né, que nesse início, principalmente quando a gente migra de empresa, que a gente esteja muito atento, né, em relação a querer aprender, a dar foco, o cuidado, né, nesse início, até você aprender tudo que é esperado, enfim, como que as coisas funcionam. E aí, cara, desde que eu entrei, assim, praticamente todo ano eu fui promovida. É, e assim, sempre trabalhando nessa pegada, proatividade, liderando os projetos. E aí as pessoas que estão ao seu redor, elas veem, cara, quem tá acima de você, quem tá do seu lado, elas te percebem, tá? Uhum. A forma como você trabalha. E aí fui recebendo essas promoções. Cara, a primeira vez que na Serasa a gente tem um reporte pro global, né? O nosso chefe de compras, que é o que a gente chama de CPO, que é o Chief Procurement Officer, ele fica em UK.
E aí, na primeira vez que ele veio para o Brasil, naquele ano em que eu entrei, o diretor já colocou, ó, você vai lá conversar com ele, vou marcar um one-on-one, né? O famoso one-on-one seu Que com ele. legal. Então, eu acho que a forma como você executa, enfim, como você lida com as áreas, né, com seus clientes. No meu caso, na nossa área, os clientes são os funcionários da Os empresa. A gente internos, né? fora, são as pessoas dentro da empresa. Isso mostra, cara, assim, todo mundo ao redor está te notando, está te percebendo. E aí isso foi contribuindo para que eu conseguisse galgar outras posições. E aí, há 2 anos atrás, teve uma oportunidade, o meu ex-gerente decidiu sair da empresa e me indicou para a vaga dele. E aí fiz um processo interno e tal, passei. E isso é um resumão, tá? De como tudo aconteceu. Legal. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando eu vou começar ali um processo de mentoria, quando eu faço um diagnóstico ali com a pessoa, um dos principais pontos que as pessoas têm de dificuldade é essa venda, né? Essa venda pessoal. É como demonstrar o meu trabalho, como demonstrar as minhas habilidades. E isso não é só de uma forma intencional, isso precisa ser uma forma muito orgânica no dia a dia, porque, como você falou, você nunca sabe onde pode surgir uma oportunidade. Então, você está sendo observado 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as suas ações e em todas as suas áreas. Porque às vezes a pessoa fica ali limitada, aquele mundinho, só da área que ela trabalha. Né? Então, não, eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque eu quero expor minha vida aqui. Mas você não sabe de onde pode surgir uma oportunidade. Então, isso que você falou de investir realmente em network, tanto né, internamente dentro da empresa, quanto externamente, é algo que eu bato na tecla, assim, diariamente aqui, porque eu também sei que o network, ele realmente trouxe para mim grandes oportunidades e eu sinto que as pessoas ainda têm muita dificuldade disso, né, de realmente investir nessa parte de desenvolvimento de outras pessoas e trabalhar ali realmente a sua venda pessoal e despertar esse interesse das pessoas que estão ao seu redor, independente se você está ali com uma promoção em vista ou não. Né? Então você tem que estar preparado, é aquilo, a sorte ela precisa te encontrar preparada. E eu acho que pelo que você falou aqui pra gente agora, você conseguiu juntar essas duas coisas. Então, quando você teve de fato a oportunidade, você já estava preparada. Exato. Então, se preparar antes faz total diferença. Na verdade, assim, eu vou te falar, e isso hoje eu creio assim, para quem. Acho que o primeiro ponto, assim, todo mundo tem que saber onde quer chegar. Isso é algo muito individual. Isso é uma análise que cada um tem que fazer de si. E aí, assim, para as pessoas que querem chegar num cargo de gestão, que hoje são analistas, é estagiário e tal. Cara, beleza, você quer chegar lá, mas assim, não pense que a oportunidade vai chegar e que você vai falar, cara, tô pronto. Eu acho que isso não existe, Uhum. tá? Eu tive medo, eu tive muito receio. Eu falei, acho que ainda não é a Uhum. hora. Ainda não é a hora. Só que, por outro lado, eu ouvi de pessoas que estavam ao meu lado, cara, a oportunidade é como um cavalo selado. Ele vem passando. Ou você monta nele, ou você vai deixar Aham. que outra pessoa vai montá-lo. Então, isso é algo que me marcou muito. E é importante, assim, a gente vai ter medo, a gente vai ter receio. Mas, cara, eu fui muito suportada. As pessoas ao meu redor falaram, cara, a gente vai te ajudar. Tá? Então, a gente tinha um RH que falou, cara, o que você precisar, você conte comigo. Obviamente, é um mundo novo. Você vai aprender muita coisa, você vai lidar com situações que você nunca imaginou na vida. Mas eu tive o suporte, Uhum. né, de tanto do meu líder, enfim, como dos meus pares, como do RH, do tipo, a gente vai te ajudar. O que você precisa, Uhum. conte conosco. Então, eu acho que é ilusório achar que a gente, que a oportunidade vai surgir, cara, é o momento exato. Eu fiquei super com medo, super. Mas eu sabia que eu não podia deixar passar, porque eu não sabia quando isso ia acontecer novamente. E deu Sim, certo. sim. E para quem quer trilhar assim o teu caminho, né, além dessa parte de investir realmente em network, de ter essa fome, que a fome é algo que as pessoas percebem, né? Se a pessoa realmente tem aquela fome de crescer, de não, vamos para cima, eu não sei, mas eu vou aprender, e é isso aí, porque muita gente não demonstra isso no dia a dia, né? A pessoa chega ali, bate o ponto, faz o que tem que ser feito e vai embora. Tem um monte de gente que é assim. E depois reclama. Então acho que essa fome realmente faz muita diferença. Além dessa parte desse network, ter a fome, demonstrar o trabalho. O que que você entende, o que que você pode dar de dica para as pessoas, né, que
precisam desenvolver que tipo de competência, seja ela técnica ou comportamental, seja uma ferramenta, seja um idioma? O que que você entende que foi essencial para você ter esse crescimento e que essas pessoas que estão nessa posição de analista precisam desenvolver para poder chegar? Tá. Em termos de hard skills, né, que são aí as capacidades, competências técnicas e tal, cara, eu acho que o mercado aí tá cheio de coisas para quem quer transitar para uma área, eu acho que bons cursos aí podem ajudar e muito. Obviamente, você vai aprender na prática, mas eles dão um grande embasamento, né, para isso. Agora, assim, então, questões assim, eu vou dizer especificamente na área de compras, né? Então, a gente vai ouvir falar muito em negociação. Então, a gente tem que saber trabalhar com negociação, poder de persuasão. Obviamente, nós não somos a área técnica. Então, a gente sempre vai ter uma área técnica que vai nos estar suportando por trás. Mas é importante a gente demonstrar interesse. E a gente tem que conhecer aquilo que a gente vai comprar. Tá? Porque, obviamente, a gente vai ter momentos em que vai ser eu e o fornecedor, e eu tenho que saber minimamente, né? Explicar para ele o que, que a gente precisa. Obviamente, os detalhes técnicos, a gente sempre vai ser suportado por uma área, mas é importante a gente ter curiosidade e querer entender isso. Tá? E até um exemplo que eu queria te dar foi assim, quando eu cheguei na Serasa, e, enfim, até na minha trajetória antes de chegar na Serasa, eu sempre trabalhei muito com categorias que não estavam relacionadas à TI, tá? Então, comprei marketing, RH, jurídico, serviços profissionais, tudo que não era TI. E aí, quando foi bem na pandemia, 2020, a gente teve uma mudança de estrutura na empresa, e aí eu fui convidada para migrar para uma cadeira de software, que até então, enfim, até hoje, Nossa, tá? tem todas as suas especificidades. Que a galera considera mais complexa, tá? De compras. A gente tem alguns contratos globais, alguns não, muitos. Muitos contratos Uhum. globais, enfim, tem que ter muito alinhamento global, estratégia e tal. Eu falei, galera, eu aceito o desafio, só conto muito com vocês, porque assim, não sou técnica. E, cara, funciona. As pessoas que estão do outro lado, as pessoas que são técnicas, elas entendem que você não é técnica como ela. Então, assim, obviamente, você está amparado por pessoas ao seu redor que te suportam, que entendem todo esse contexto, que te ajudam. Isso ajuda demais. E aí eu lembro, esse foi o grande desafio da minha vida, assim, quando eu migrei exatamente para TI, porque eu não entendia nada. Eu falei, cara, como é que eu vou comprar um software para mainframe se eu não sei nem o que, que isso faz? Uhum. Né? Obviamente, aí quando eu falo da curiosidade, é isso. Então a galera vinha me pedir, eu falei, beleza. Então, assim, ó, me explica. E eu falava exatamente assim, como se eu estivesse explicando para sua esposa, na sua casa, o que, que esse software faz? Uhum. Como que ele vai se encaixar aqui no produto? Para que, que ele funciona? Então, e a galera super, super de boa, sempre ajudava com essas coisas. Então, é sempre importante a gente saber o mínimo, né? Então, tem interesse, tá? Curiosidade, porque é impossível a gente trabalhar numa área de compra sem ter a mínima noção daquilo que a gente está comprando. Comunicação assertiva também, tá? O mundo de compras é total comunicação, né? Então a gente acaba sendo ali algo tripartite, a área contratante, é o fornecedor, é contas a pagar. Então a gente tem que ser bem assertivo em termos de comunicação para que não rolem ruídos, porque às vezes os ruídos em compras eles geram prejuízos e prejuízos Uhum. enormes. Então, eu diria que isso é algo muito importante. E mais assim, do que essas hard skills, enfim, que a gente consegue ter embasamento, enfim, trabalhar, eu acho que de uns tempos para cá, né, muito se fala em soft skills, né? Mais do que antigamente eu lembro que, Uhum. cara, técnico é o que se destaca. Bastava o Excel ali e já era, né? Hoje em dia não é mais assim. Exatamente. Hoje eu acho que o cenário já se inverteu, tá? Então, uma coisa é fato, assim, não é que o técnico ele vai ser deixado de lado, não é isso. Mas quanto mais você cresce e assim, dependendo onde você quer chegar numa empresa, mais e mais as soft skills vão estar em evidência. E isso pode ser pro lado bom ou pro lado ruim, Sim. né? Em empresas, assim, relacionamento interpessoal é extremamente importante. Você tem que saber transitar entre as diversas áreas, você tem que adaptar o seu discurso para você falar com pares, com liderados, com líderes, com altos executivos. Então, esse mood assim, de saber se adaptar é crucial.
Então, eu diria que hoje muito mais. Eu acho que para qualquer área, né? O técnico você consegue aprender, o day by day job, enfim, tendo pessoas que te apoiem, isso é fato. Mas o soft skills é algo que precisa ser muito bem trabalhado, tá? E é algo que, assim, nós como seres humanos, nós, enfim, o soft skills é aquilo muito que você é, né? O que você é como pessoa dentro e fora do trabalho. E muitas vezes a gente precisa adaptar, a Uhum. gente precisa trabalhar, um trabalho diário, tá? Em relação a isso, enfim, para aquilo que as organizações esperam, né, dos seus profissionais. Sim. E hoje você faz a gestão de quantas pessoas? Hoje eu tenho 4 pessoas no time, mas já Legal. Além dos fornecedores e todos esses clientes internos que você também faz a gestão indireta. Falando um pouquinho sobre gestão de pessoas, o que que você tem enxergado dessa mudança, né? O que que você tem enxergado de desafio ainda em termos de desenvolvimento de pessoas? Você participa ativamente da contratação de alguém das pessoas do teu time ou não? sim. E aí eu vou até dar uma dica aqui para a galera. Você tinha até me mandado ali o roteirozinho, você falou assim, qual que é a sua dica ali para networking e tal? Gente, assim, LinkedIn é crucial e tem muita gente ainda fora do Tem. LinkedIn. Eu, Falei com uma pessoa eu hoje que não tinha. eu faço, tá? Eu, assim, durante esses 2 anos aí que eu tenho o time, eu já tive vagas que foram abertas e, cara, antes do RH chegar, vou lá no LinkedIn e vou procurar as pessoas. E se a pessoa não tá lá, se a pessoa não olha minha mensagem, passou. Eu já tive gente que respondeu minha mensagem um mês depois, já passou. É aquele negócio que você tá amigo. Ai, Entendeu? gente, que absurdo, né? Muito triste quando isso acontece, porque Ainda mais quando um perfil é bom, né? Que a gente vê ali que tem aderência, que é o nosso número. Você fala, putz, é que a pessoa perdeu o time, né? então a gente vai lá. Procuro assim, eu procuro por palavras-chave, então assim, se eu preciso de inglês, então eu ponho inglês, a localidade onde eu preciso, a área de compras, e vem as pessoas. Então, eu uso muito, né, o LinkedIn para isso. Então, eu mesmo faço esse hunting proativo quando tenho vagas na área. E é importante que as pessoas estejam lá, tá? Porque é complexo a gente, às vezes, contratar, porque assim, às vezes até o RH abrir, cara, eu muitas vezes eu já indiquei a pessoa para o RH e o RH abriu a vaga depois. Uhum. Eu falei, ó, já tenho aqui umas pessoas, faz aí a avaliação para vocês verem se funciona. Mas assim, eu acho que o que eu vejo hoje galera tem que demonstrar exatamente isso, mais fome, tá? Era algo que eu era bastante cobrada na minha época. Hoje, obviamente, isso não é uma regra, né, para todo mundo. Mas tem umas pessoas que realmente a gente vê que, tudo tá bom, é, não tem muito sede. E, cara, isso não é um problema. Isso não é um problema. A gente vê que tem pessoas que realmente não querem posição de liderança e tá tudo certo. Só que eu tava tendo uma live da empresa semanas atrás e uma das líderes falou: Cara, tá tudo bem. Só que a empresa tá evoluindo, os desafios chegam e você tem que continuar entregando no mesmo nível. Porque senão vai vir alguém e, cara, E vai tomar o seu lugar, né? vai roubar o seu lugar, independente do que você almeje, né, Sim. para sua carreira profissional. Então, acho que isso é bem importante. Na nossa área, eu, assim, não vou dizer que é uma regra para todas as empresas, tá? Mas nas empresas multinacionais, para compras, a questão do inglês é muito importante. Tá, então acho que assim, lá a gente, na empresa, a gente tem um papo muito transparente com a galera, do tipo assim, o que que você quer, o que que você precisa. Eu acho que o PDI é uma ferramenta muito legal para se trabalhar. Então, para quem não conhece, é o plano de desenvolvimento individual, né? Então, isso é algo muito individual, é o que você quer, onde você quer chegar e o que você tem que fazer para poder Uhum. quanto tempo, enfim. Então a gente tem uma comunicação bem transparente com a galera nesse sentido, do tipo, o que você quer e dicas, obviamente, porque muita coisa a empresa consegue suportar, mas muita coisa é do seu esforço individual. Você Sim. precisa trabalhar nisso. Então, acho que esses aí são alguns pontos. Eu acho que é assim também. Eu acho que a empresa precisa sim investir no colaborador, claro, né? Toda a parte de avaliação de desempenho. Eu não sei qual que é a periodicidade que vocês costumam fazer lá,
mas eu estava no Conar esse ano, né? E muito se falava sobre essa questão da avaliação de desempenho, que antigamente era uma vez por ano, e aí a gente acha, né, que tá tudo bem, e não tá, porque hoje em um ano a gente pode mudar tanta coisa, e as empresas estão cada vez mais fazendo avaliação de desempenho a cada 6 meses, a cada trimestre, a cada 3 meses, a cada quarto, enfim. Justamente pensando nisso, né? De ter mais clareza do que o colaborador quer e que o que ele não quer também. Igual você falou, se a pessoa não quer chegar numa posição de liderança, tá tudo certo. Desde que isso tenha congruência com o que ela fala, né? Porque tem muita gente que fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas também não faz por onde, né? Então a gente também tem que observar e destacar isso, porque eu enxergo muito isso, tanto ali no meu papel de recrutadora, né? Durante os meus processos de recrutamento e seleção. Ah, eu quero muito trabalhar, eu preciso muito, eu quero muito. Mas na hora de estudar ali uma vaga, na hora de falar sobre si, na hora de avaliar o fit cultural, na hora de fazer essa parte básica de qualquer processo seletivo, a pessoa não se prepara. Então, eu vejo muito isso também hoje em dia, que as pessoas querem uma coisa e falam e agem de forma completamente diferente. Então, eu acho que o maior desafio, um dos grandes desafios hoje da liderança de hoje para o futuro, é conseguir realmente identificar, né, esses pontos dentro de cada liderado e ajustar o que ele quer, né, ela quer, versus o que a empresa realmente, versus o momento que a empresa está. Exatamente. É um desafio. E a gente, por mais que a gente discuta, a gente esteja aberto para discutir com a galera sobre esses temas, a carreira é algo muito pessoal. E Uhum. você vai ter o seu esforço particular para que você consiga evoluir isso. Não existe um livro que a empresa vai te entregar e falar assim, ó, siga essas regras, sua promoção está aqui, ó, no final. Não Não existe. mesmo. Então, é exatamente isso, é muito do esforço pessoal. Às vezes as pessoas têm muitos desejos, têm muitos planos, mas efetivamente têm dificuldade na hora de pôr a mão na massa para executar todos aqueles steps que precisam ser executados para poder chegar lá. Sim. Então, realmente, isso que você falou é muito fato, é o que acontece. Sim, e é o que eu costumo falar, né? Assim, quem me conhece mais tempo sabe que eu falo muito sobre isso. Que a sua carreira, a direção da sua carreira, né? Igual você sempre teve na sua cabeça que você queria crescer e que você ia fazer o que tem que ser feito para aquilo. Mas, assim, se você quiser realmente crescer e se desenvolver, a responsabilidade é sua, não é da empresa que você tá. Né? A empresa, ela te dá o amparo, ela te dá o dia a dia, ela te dá os treinamentos, mas você precisa saber exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, né? E mais do que isso, que tipo de empresa você quer trabalhar também, né? Exatamente. Porque muitas pessoas ficam ali. Eu lembro que na época dos nossos pais, né, era bonito a gente falar ali que a gente estava ali 10, 20 anos na mesma empresa. E essa pessoa que você gere hoje já não é mais assim, né? Então, a liderança, o RH, enfim, precisa também observar isso. Será que essa pessoa está aqui, né? Essa pessoa ela passou pela minha empresa ou uma empresa que passou pela vida dela? Porque também tem isso. Né? Muitas pessoas se gabam hoje de, estou muito tempo na mesma empresa, mas será que isso realmente é um fator que vai demonstrar que você teve performance? Né? O que você apresentou nesses 5 anos? Né? Então, isso é tão importante quanto, e às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Adaptar essa gestão, essa nova liderança a essa nova persona. Você falou dessa questão da tecnologia, né? Meu esposo trabalha com tecnologia há mais de 12 anos. E toda vez que ele vai recrutar, ele fala: mas é muito difícil, porque as pessoas só querem ficar 6 meses, um ano na empresa e já sai. Eu falo: é o mundo novo, né? Olhando assim para essa galera aí que tá chegando agora, eles não vão mais querer ficar muito tempo na mesma empresa. Então, é o que a gente falou: adaptar o nosso estilo de liderança, né, a essa nova persona. Pela primeira vez na história, nós temos 5 gerações dentro das empresas. Você trabalha com diferentes gerações também? Como que você lida com isso? No meu time direto, a galera ali é mais ou menos da minha idade, e tem aprendiz, né, que é novinha, primeiro emprego, tá naquele processo, mas num time como um todo tem pessoas mais velhas, enfim, com quem eu lido também, e é essa questão exatamente de se adaptar, né? Então você tem que saber como
Você vai lidar com um aprendiz, que é o primeiro emprego, e assim, tô até meio espantada, porque assim, às vezes a gente já pegou, a gente já trabalhou com vários tipos de pessoas, né? Então, a gente já teve pessoas que foram lá trabalhar que, assim, você percebe que não é muito comprometida. Eu já penso muito, cara, o que será das empresas daqui mais uns 10 anos? Quando essa galera que hoje faz hora extra, que tá lá, que vira à noite, vai trabalhando, o que vai acontecer daqui mais uns 10, 15 anos com as empresas? As empresas vão ter que se adaptar, Sim. né? A realidade. Assim como a gente tem, cara, outros perfis. Então, uma galera também que chega novinha, que é super, ultra, mega comprometida, você já fica assim, nossa, cara, eu achei que eu não ia achar, Vai né? Que voar, né? Só empurrar um pouquinho que voa. o mercado vai captar essa pessoa rápido, bem rápido. Então, assim, lido exatamente, com várias gerações e a gente tem que ter esse poder de se adaptar, né? Então, saber lidar com uma pessoa que tá ali no começo de carreira, que é novinha, que você tem todo um trabalho, né, de lapidar, de guiá-la, assim como uma pessoa que, cara, já tá há muito tempo, que já é madura, que já tem todo o beabá de fazer as coisas, às vezes é resistente a mudanças, e esse é um ponto muito complexo nas Sim, organizações, né? Porque mudança sim. acontece a todo momento, e às vezes as pessoas que estão há mais tempo são um pouco de resistentes. Então, como que você trabalha isso? Como que você mantém elas engajadas? Como que você incentiva elas? Como é que você mostra o lado positivo, né? Das mudanças em como pessoas no mesmo nível. Então, realmente, isso é um desafio, mas eu acho que a gente tem que ter empatia e realmente, assim, mostrar nosso ponto de vista e saber, é o que eu digo, saber transitar em todos os níveis. Sim. E como que você fez? Porque assim, eu já atendi, né, como mentora de carreira, eu já atendi pessoas de 25 anos e já atendi pessoas de 57 anos, né? Então, assim, se posicionar, né, sendo mulher, sendo nova, se posicionar para autogestão, né, que tem aí, às vezes, até o dobro da nossa idade. Quais foram os desafios e como que você identificou que você precisava saber se posicionar para poder falar, olha, não, a gente precisa comprar isso daqui ou não precisa comprar isso daqui. Porque a gente sabe que é desafiador, né? Sim. Eu acho que uma boa conversa resolve tudo, tá? Acho que a primeira dica, bater de frente nunca vai resolver nada. Tá? Eu aprendi Uhum. muito na organização, eu era muito de falar da minha opinião, sair na frente, eu fui aprendendo ao longo do tempo que não funciona bater de frente, não funciona. Então, assim, se você encontrar muita resistência, obviamente você vai expor, você vai pedir suporte, acho que o suporte é fundamental. Então, assim, não é o caso do meu time hoje, né? Então, por exemplo, eu não tenho pessoas mais velhas no meu time que sejam resistentes, mas se eu tivesse, eu ia me posicionar e se eu tô tendo dificuldade, eu ia pedir ajuda de quem tá acima, né, para Uhum. poder me ajudar com isso. Então, acho que bater de frente não funciona, tá? Nas empresas. Eu acho que uma boa conversa, por outro lado, é o que faz tudo fluir. É importante a gente ser bem claro na comunicação, esse ponto de comunicação assertiva, eu acho que isso influencia muito nisso também. E quando a gente tiver esse suporte, vai ser essencial para que nos ajude nisso. Sim, já vi muitos casos, esses dias, inclusive, a nossa CFO, ela recebeu essa pergunta no All Together que a gente fez de finanças. Cara, você já trabalhou com homens, você é a única mulher num ambiente totalmente masculino, como é que você fazia para ser ouvida? E ela exatamente falou isso, cara. Não vou bater de frente. Então, eu vou levar minha opinião. Pode ser que na primeira vez eu não seja ouvida, mas a gente vai insistir. A gente vai insistir até o momento em que vai rolar e talvez vai rolar de forma fluida, né? As pessoas, assim, o mundo corporativo, ele cobra isso por si só. Não precisa a gente cobrar. Essa questão de flexibilidade, adaptabilidade, o mundo corporativo em si cobra isso das pessoas. Então, a minha dica é exatamente assim, uma boa conversa. Tá? E se não funcionar, peça suporte, peça apoio de quem está acima e de quem está do seu lado. E as coisas sempre vão se resolver com conversa. Sim, isso é uma das belezas da nova liderança. É, reconhecer, né, as dificuldades, porque a gente sabe que a figura do líder, né, também vem mudando bastante. Antigamente o líder não errava, ele era muito bom, ele sabia de tudo e ele era, né, quase que inalcançável, vamos dizer assim.
E uma das belezas dessa nova liderança é isso, é você admitir que você não precisa saber 100% de tudo o tempo todo e que quando você realmente precisar, você pode pedir ajuda. A Soraya mandou uma pergunta aqui, ó. O problema muito enfrentado nas empresas é quando o gestor não é bom, líder e impede o crescimento do funcionário. Já vi muito isso, viu? Isso é triste. Já vi 2 empresas que trabalhei. Quais as dicas? Trocar de emprego. Essa é a dica que eu dou. Porque, assim, o líder, primeiro, a minha opinião, tá? Um líder, você ser um líder é um presente. Porque você pode transformar a vida de uma pessoa totalmente pro positivo e transformar a vida dela totalmente pro negativo. Então, quantas pessoas eu já atendi dentro do processo de mentoria que a pessoa falou assim, Mari, um momento muito importante da minha vida foi quando eu tive esse mentor aqui, que foi o meu chefe, que ele transformou a minha vida, ele me deu a porta, ele me falou com uma pessoa, ele me deu uma premiação que me motivou. Então, assim, se você tá numa posição e tem um gestor, né, uma gerência ali, que não te reconhece, que não te valoriza, por mais que às vezes você conhece, você já conversou, você tem entregas, você tem resultado. Se essa pessoa não mostrar isso para as outras, dificilmente você vai ser visto. É, eu concordo com isso também. Então, se você tá num ambiente que não te valorize, procure ser valorizado. Sim. E às vezes é difícil, mas às vezes o caminho tá fora Eu vou da até empresa. comentar aqui com vocês. Semana passada eu fiz uma reunião com uma moça que ela tinha tudo para ser promovida, tudo, 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 tudo. Inclusive, ela tinha alinhado com a gestora anterior dela, que foi para um outro time, que queria trazer ela para esse novo time, porque elas trabalhavam muito bem juntas. E no meio disso, um gerente vetou essa promoção que ela estava esperando há 2 anos. Então, assim, é o que eu falei. A liderança, ela tem esse poder, né? De te elevar ali como uma bexiga ou te deixar ali ancorada, estagnada e parada dentro de uma posição. Então, eu sempre falo que se você não está realmente sendo visto e valorizado, troca de emprego. Até porque a gente sabe que, né, conseguir uma oportunidade de empregada é muito mais fácil do que desempregado. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês que estão aí também passando por esse momento dentro da carreira, tá? É, Anotei aqui alguns itens. Então, a curiosidade, né? Então, para você que tem esse interesse, essa fome, né, de trilhar esse caminho para uma posição de gestão, de liderança, eu coloquei aqui essa questão da curiosidade, da comunicação assertiva, negociação, relacionamento interpessoal, adaptabilidade. E eu colocaria algo que todos os gestores trouxeram para a gente no mês passado, que é a inteligência emocional. Como que você vê isso? isso também é um desafio, principalmente para novos gestores, né? Então, assim, a gente lida com situações em gestão que a gente nunca imaginou ter que lidar. E assim, a gente ouve, você vai passar por isso. Assim, são coisas que você fala assim, cara, isso é tão óbvio, mas não. Às vezes o óbvio acontece. Então, é importante trabalhar isso, então ter bastante consciência em relação às pessoas, a você, enfim, essa questão. Hoje, eu lembro assim, eu acho que no meu primeiro emprego eu falava muito, dava ali minha opinião. Hoje eu ouço muito mais do que falo. Então, acho que isso ajuda muito, né? Enfim, para você tomar decisões mais assertivas e trabalhar isso, né, com o time. Então, essa questão de inteligência emocional, enfim, isso é algo que para mim é um trabalho diário, tá? Essa questão de não ser reativa, né? Então, não pensar muito mais. Hoje eu respiro 20 vezes quando Você eu consegue se perceber nessa evolução, ouço. assim, do quanto que você evoluiu nesse ponto? Sim. Então, respiro muito mais quando algo não me agrada. Então, assim, antes cara, é muito nítido. Enquanto colaborador individual, às vezes eu recebia um e-mail, cara, que assim, era muito óbvio, algo que me deixava irritado, eu já respondia. Hoje eu paro, deixo aquele e-mail ali, reflito e depois respondo. Então, isso é algo que você vai perceber que, assim, quando você muda para uma posição de gestão, isso fica muito mais notório. Enfim, as pessoas estão te avaliando, eu diria, muito mais essas questões de ações, como você se porta. Então, e isso é um trabalho diário,
tá? É um trabalho diário. Sim, com certeza. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Gostaria que você deixasse uma dica final aí para a gente fechar e deixar alguns avisos para o pessoal. Bom, a dica que eu dou é exatamente assim, para quem quer se tornar líder, tenha conversas francas, enfim, nas organizações onde vocês trabalham, sempre deixem claro o que vocês querem. Realmente, a gente vai ter esse ambiente de empresas que valorizam os colaboradores. E não vou dizer nem por empresa, né? Porque às vezes é por estruturas. Lidamos com seres humanos. Às E vezes é as a pessoas cultura da área só, né? não é imprevisível. Então, sempre tenha conversas francas, não fiquem em ambientes que não lhes façam bem. Isso é muito triste, isso é muito triste. Então, aquilo que você falou, é muito mais fácil procurar um emprego estando empregado do que desempregado. E às vezes, feliz ou infelizmente, as organizações só percebem talvez esses ambientes insalubres quando alguém sai e reporta, cara, eu tô saindo por isso. E aí, às Sim. vezes, E isso vem numa pontua, né? sequência, porque aí um fala, aí vem os outros falando, aí às vezes as organizações só tomam atitude mediante esses cenários. Então não fiquem, cara, o trabalho hoje ele ocupa, sei lá, 40, 50% da nossa vida, então você tá num ambiente que é ruim, que é insalubre, isso não faz bem. Enfim, acho que o trabalho é parte da vida, mas o trabalho não é a nossa vida, Sim. né? Então precisa trabalhar bastante nisso e deixem bem claro o que vocês querem, se preparem para isso e ajam, obviamente, né? Não, como eu disse, não vai chegar um guidezinho pronto, enfim, do que você precisa fazer para poder atingir seus próximos níveis, mas eu tenho certeza que se preparando, tendo tudo bem alinhado, quando a oportunidade surgir, você vai ser considerado. Você vai. E de resto, assim, é trabalhar, é mostrar, seja percebido, né? Não se esconda. O frio, esses dias eu ouvi também numa palestra, e cara, isso é muito verdade. Quando no mundo corporativo você é uma pessoa que você quer crescer, você quer galgar outras posições, saiba que o frio na barriga ele sempre vai existir. Sempre. Quando você não sentir frio na barriga é porque você já está acomodado. Você já não está fazendo nada diferente, você não está mostrando seu trabalho para outras pessoas. Então ele sempre vai existir e você vai aprender a lidar com ele. Né? Então, isso é bem importante, assim, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, faz total sentido, você acaba ficando acostumado com um cenário, depois vem outro desafio, e aí já é outro fio na barriga, e é assim que funciona em todos os níveis, e mesmo se você não quiser se tornar líder, não é um problema. Só se atente a essas questões de que as empresas evoluem, os desafios são novos e eles estão aí a todo dia. A empresa não vai parar de evoluir e é importante que você esteja entregando e que você esteja alinhado. Enfim, mesmo que o seu objetivo não seja galgar outras posições. Sim. Eu acho que é isso. Que tem essa consciência, né? Acho que isso é bem importante. Bom, vamos lá. Então, alguns avisos finais aqui antes de fazer o seu agradecimento. Dia 25 de novembro, eu vou fazer um treinamento aqui para direcionar vocês de 4 horas esse treinamento. Vai ser dia 25 de novembro, segunda-feira. Então, vai ser a última segunda-feira desse mês de novembro. O link de inscrição tá lá na minha bio. Esse treinamento ele vai ser direcionado para 3 tipos de perfis. Para a pessoa que está buscando, que está fora do mercado e quer voltar para o mercado. Para a pessoa que está buscando uma possível transição de carreira. E para a pessoa que gostaria de desenvolver competências para já começar a galgar um cargo de liderança. Então, basicamente, esses 3 perfis. Vai lá no link da minha bio e faça a sua inscrição, que esse treinamento vai ser fantástico. Semana que vem, nós vamos ter a nossa live com a Nath, que é uma pessoa de produtos que fez transição de carreira para a área de civil para a parte de produtos. Hoje ela é Product Manager dentro de uma startup. E, e é isso, Luana. Muito obrigada por você ter dito sim aqui pra gente. Adorei ter você com a gente. Obrigada mesmo, de coração. Adorei ouvir sua história. Não conhecia essa história assim a fundo. E quero te parabenizar, né, pela sua trajetória de muita luta e de muita garra. Que seja só o começo, né, de muito sucesso, de uma jornada realmente transformadora e que você, como gestora, continue impactando positivamente a vida de muitas pessoas. Eu que agradeço, Marina. Agradeço o convite, a oportunidade. E, gente, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem aqui no Instagram. LinkedIn, por favor, que não tem LinkedIn, faça o LinkedIn.
tratem o LinkedIn assim como vocês tratam o seu Instagram. Só muda o pessoal e o profissional. Mas sigam lá no LinkedIn, tô sempre à disposição, tá? Tá. Tirem uma foto, gente. Marca eu, marca a Luana, para que a gente possa cada vez mais trazer as pessoas aqui para o nosso quadro. Lembrando que todas as segundas-feiras vai ter um profissional de diferentes áreas para a gente poder trazer realmente muito conteúdo e muita vivência mesmo do dia a dia de quem está na linha de frente. Afinal, a liderança são os grandes decisores dentro das organizações. Então, esse trazer realmente essas visões diferentes para a gente é muito importante para a gente poder aprender e se desenvolver, tá bom? Um beijo, boa semana, obrigada, Luana, Obrigada bom descanso para você e desejo muito sucesso. para você também. Até mais. Até Tchau. mais, tchau, tchau.